Efésios 3:20, nós vamos ler apenas este versículo que fala o seguinte: toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós. Está aí diante de você, eu vou ler junto com você aí, Efésios 3:20, toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. O tema da nossa palavra de hoje, desta noite tão especial, fria, você que está aí debaixo das cobertas, que maravilhoso, hein? O nosso tema é o seguinte: estou convencido que não devo orar se não estou disposto a ser a resposta da minha oração. Vou repetir. Estou convencido que não devo orar se não estou disposto a ser a resposta da minha oração. Quanto estamos dispostos a termos coragem suficiente para sermos usados por Deus? Qual é realmente o seu engajamento e o seu compromisso com Deus para que você possa fazer a diferença aonde Ele te colocar? Eu gostaria de já iniciar com uma coisa. Eu até disse para a galera que vai se familiarizar agora, que a galera que está comigo no devocional, eu falei sobre isso esta semana. E foi sobre a questão de você desfazer as suas malas. E eu contei uma história. Eu contei a história de um garoto chamado Jimmy. O Jimmy, ele tem a sua mãe, ou melhor, tinha com seus 13 anos, tinha a sua mãe e o seu padrasto, e eles ficavam viajando muito pelas cidades dos Estados Unidos, até mesmo em estados, fugindo da polícia, porque a sua mãe e o marido da sua mãe viviam uma vida completamente torta. Então, criança, estava fugindo da polícia, olha só. Com a sua mãe cansada de tudo isso, enquanto eles estavam parados em um posto de combustível, em determinada estrada e rodovia dos Estados Unidos, eles deixaram o Jimmy no posto. E aí, com seus 13 anos, ele estava sozinho, sem ninguém para cuidar dele e assim por diante. O Jimmy entra na cidade mais próxima e ele encontra um senhor trabalhando na sua marcenaria. E é óbvio, o Jimmy, a primeira coisa que ele pede é o emprego, para que ele pudesse fazer alguma coisa e ganhar algum dinheiro e assim por diante. O senhor, com compaixão, obviamente, abre a casa para ele carpir o quintal. O Jimmy começa então a cortar grama e ganha $20 por semana. E em determinado momento desse senhor, vai passando os dias e ele pergunta para o Jimmy: onde você mora, cadê a sua família? E o Jimmy, com medo de perder o seu emprego, ele mente. Mas o Senhor, ele desconfia das respostas de Jimmy. E aí, de uma forma que ele começa a insistir, a perguntar para o Jimmy o que estava acontecendo, o Jimmy então joga real e fala que não tinha onde dormir, ele estava dormindo na rua e ele tinha sido deixado pela mãe em um posto de combustível próximo da cidade. Obviamente, novamente, o Senhor, com a sua esposa, acolhe o Jimmy dentro da sua casa. Então, a partir de agora, Jimmy tem um sofá, tem um banho quente e tem uma comida quentinha. E aí, o interessante sobre isso é que o Jimmy, ele faz uma coisa que chama a atenção nesta história. Durante 4 dias que Jimmy já estava na casa desta família, sua sacola de plástico permaneceu no chão, cheio de roupas, pronta para ser levada embora no momento em que o casal que o acolheu mudasse de ideia. E é interessante sobre isso, é que como Jimmy ele estava acostumado a ser excluído, como ele viu que a mãe dele, em uma situação completamente inesperada, deixou ele achava que também essa família, de uma hora ou outra, chegava para ele de manhã e falava assim: Jimmy, então, a gente te ajudou até agora, pega a sua sacola e vai embora. Jimmy achava isso. E o interessante é que durante os primeiros 4 dias que Jimmy estava dormindo e vivendo na casa desta família, ele não desfez a sua sacola de roupas, achando que uma hora ou outra esse casal ia falar para ele: Jimmy, valeu, a gente te ajudou,
agora é com você, vai embora. Mas interessante nessa questão é que você precisa desfazer as suas malas. Talvez você questione o seu lugar na família de Deus. Às vezes você teme que Deus venha te rejeitar. Você reluta com perguntas do tipo: será que realmente faço parte da família de Deus? E se Deus mudar de ideia e reverter a sua aceitação? Será que por eu ter passado por tantas coisas, ou por eu ter feito tantas coisas, Deus vai me excluir em qualquer momento da minha vida? Será que Deus vai me perdoar realmente? Ou será que Deus me perdoou de verdade? Uma coisa que é importante que você venha entender é: você precisa confiar em Deus. Você precisa se entregar para Deus. Você precisa superar as suas dores. E você precisa focar naquilo que é importante. Você não pode ser Jimmy, você precisa desfazer a sua mala e de uma vez por todas caminhar com Deus. Eu digo isso porque jamais você vai poder viver o tema da nossa ministração desta noite. Você não vai conseguir se convencer de que não deve orar se não estiver disposto a ser a resposta da tua oração. Jimmy achou que não era a resposta. Jimmy achou que a sua vida não estava valendo a pena. E se ele fizesse algo de errado, ele seria excluído do convívio dele, um exemplo dessa sua nova família, ou seja do que for. Veja bem, você vai errar em determinados momentos. Você vai viver momentos que não serão legais. E aí? O que você vai fazer? De uma vez por todas, você precisa ver o quanto que Deus quer que o seu coração venha se encher ainda mais dele. Mas é você que precisa tomar um posicionamento. E aí, você olha tantas coisas que nós estamos vivendo por esses dias, e aí, a hora que você presta atenção em tanto clamor da sociedade, para várias situações, a gente poderia até mesmo falar um pouco da crise, da pandemia, de tantas coisas que estão acontecendo, de pessoas passando fome, necessidades e assim por diante. Mas, você pode ter certeza absoluta que mais do que isso, as pessoas estão clamando por aqueles que serão líderes, que serão exemplo, que serão inspiração, pessoas que realmente vão se levantar e vão falar assim: dá certo, ainda há esperança, ainda há jeito, para você ainda há jeito, você pode viver algo novo e etc. E é justamente para essas pessoas que vão se levantar nesta geração, com quem eu estou falando agora, com quem está me assistindo agora. Por isso que essa palavra é para você. Você precisa se convencer de que não se deve orar se você não estiver disposto a ser a resposta da tua oração. Às vezes a sua oração para esses dias é: Deus, muda a nossa nação, Deus, traga um renovo, traga cura, traga algo dentro da minha casa, muda a sorte da minha família e etc. E Deus está dizendo para você: sim, eu vou fazer esse milagre, eu vou abrir portas aonde elas estavam todas fechadas faziam anos, eu vou fazer isso acontecer, mas eu quero usar você para isso. Então, a resposta da tua oração não é a minha vontade, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável, mas eu quero usar você para abençoar pessoas, e é isso que você precisa entender. O que eu estou querendo te motivar e te encorajar hoje, e te empoderar pelo poder do Espírito Santo, não é você começar a prestar atenção na sua oração, no sentido assim: bom, eu acho melhor eu pensar 2 vezes antes de orar, porque é verdade, eu preciso estar disposto agora de que Deus vai ter que me usar como resposta para a minha oração. E aí quando você pensa isso, você vai começar a dar um passo para trás, você vai deixar de orar por uma questão de ousadia, com espírito de ousadia, de coragem. Não, continue a oração, mas a questão é: esteja disponível para viver o sobrenatural de Deus. Com certeza absoluta, o nosso maior desejo é ver Deus fazendo grandes coisas na nossa cidade, no nosso bairro, dentro da nossa casa, na nossa família e assim por diante. E Deus quer usar pessoas e quer usar você para isso. Por isso, você pode estar deitado na sua cama agora, completamente confortável. Ou se não, você está aí no seu sofá e assim por diante. Legal. Mas, quero dizer para você, se levante uma vez por todas e começa a viver e a influenciar conforme Deus já colocou no seu coração como filho e filha de Deus. Veja só Josué. Josué, ele queria mais e por isso ele recebeu mais.
O que eu estou querendo te dizer que Josué ele recebeu mais, não é uma questão de comparação. Não é uma questão de comparação de que Josué recebeu mais do que Moisés, porque ele entrou na terra prometida. Josué recebeu mais porque ele fez X e Y atitude, não é nessa questão. Mas existia algo no coração de Josué que fez com que ele vivesse algo diferente. Tanto é que ele começa a liderar o povo para desfrutar da terra prometida. E aí quando você olha justamente para Josué, e Josué ser determinado e corajoso, ele lidera o povo até a terra prometida. Josué com certeza estava convencido de suas orações, onde o que ele orasse, Deus iria incluir o seu nome para a ação. A questão hoje principal é, você precisa entender que as suas orações precisam ter apenas um pedido e um desejo. Deus, o que o Senhor fazer na terra, inclua o meu nome. Eu quero participar, eu quero fazer parte disso. Por isso que eu disse para você, que mesmo você está aí de uma forma bem aconchegante, não fique parado, não fique deitado, mas ore algo muito interessante que Deus está trazendo para o Brasil e para as nações. Você pode dizer assim para mim, poxa Tiger, você está ficando louco, olha o que nós estamos vivendo, etc. Está um caos, é uma crise nas nações, o mundo inteiro está passando por uma dificuldade. É justamente em tempo de crise aonde a igreja ela vai se levantar muito mais poderosa, cheia do Espírito Santo para fazer a diferença através dos discípulos de Cristo, e é você. E veja, Josué estava diante da terra prometida, pela palavra de Deus e sua infalível promessa. A terra era do seu povo, Josué iria liderar a conquista. Josué, ele entendeu qual era o chamado dele, o que ele deveria fazer. Agora imagina só, numa linguagem bem jovem, imagina se Josué pipocasse aqui. Imagina se Josué não tivesse a postura de coragem. Porque, posso ser bem sincero para você, Josué era limitado como eu e como você. Mas ele confiou em Deus. Josué era humano como eu e como você. Mas ele confiou nas promessas, no sobrenatural de Deus. Josué era jovem, mas estava cheio de vontade de vencer e impactar pessoas. Estava cheio de energia, de sonhos e determinação. Josué não levou para a conquista da terra suas limitações, suas inseguranças e até mesmo as suas desculpas ou preguiças. Josué obedeceu a palavra de Deus. O que realmente você tem feito para que você não vivesse o sobrenatural de Deus para esses dias? De você usar como uma muleta, como algo que você tem se apoiado para dizer, olha, acho que não é bem assim, na verdade. Eu acho que eu não consigo me entregar por inteiro ao Senhor Jesus e assim por diante. Eu acho que viver uma vida de compromisso sério com Deus, eu acho que não é tanto para mim e assim por diante. Eu prefiro escolher algo que esteja no meu controle para que eu venha fazer. Não, Josué, ele dependeu e obedeceu a palavra de Deus. Se Deus tinha uma promessa que já estava concretizada no mundo espiritual, era só entrar, era só pisar na terra prometida. Josué fez com que Deus se agradasse com o coração dele, liderou o povo. Você tem que liderar pessoas, você tem que influenciar pessoas. A questão que eu estou dizendo, de você ter que fazer algo, não é de um jugo pesado nas suas costas, de você todos os dias, de uma forma desesperada e completamente desorganizada, falar assim, olha, é verdade, eu preciso influenciar alguém, eu preciso liderar pessoas, eu preciso falar de Jesus, meu Deus, olha, eu não vou falar, e às vezes virar um peso. O Evangelho de Jesus Cristo não é um peso para você, não tem que ser algo pesado para você. Você que na verdade é alguém para Deus, você não é mais um número, você na verdade não tem que ter algo, você é algo, você é um filho de Deus. E a partir do momento quando você começa a entender isso, a sua intimidade com Deus flui mais, o seu tempo de oração flui mais, o seu tempo de coragem em meio às adversidades vai aumentar ainda mais. Josué viveu isso. E se a sua oração vai te incluir na ação, obedeça. Você de uma vez por todas precisa obedecer. Quando nós olhamos para o tema de que estou convencido que não devo orar se não estou disposto a ser resposta da minha oração, eu posso ir um pouco mais longe. Se você não estiver disposto a ser a resposta para a tua geração, alguma coisa está errada com você e você precisa deixar Deus ministrar algo em você. Entenda isso. Todos, homens e mulheres,
tirando Jesus, eram limitados. Pessoas que tinham situações onde Deus estava precisando mudar no coração deles, atitudes, modo de pensar, de agir e assim por diante. Tinham coisas acontecendo aqui, de Gênesis a Apocalipse, que nós vemos o quanto que as pessoas estavam sendo limitadas, tomaram atitudes erradas, mas ainda assim estavam caminhando com Deus, caminhavam com Jesus. E por que você se acha menor do que todo mundo? Por que você se acha uma pessoa que não consegue falar de Jesus? Uma pessoa que não vai conseguir tirar boas notas na faculdade? Quem disse para você? Quem disse que a matéria ela é a mais difícil do seu curso? Por que todo mundo está tirando nota baixa e você também tem que tirar? Você é perseverante, você é corajoso, há inteligência sobre você, você está disposto a viver algo diferente dentro da sua faculdade. Você sabia que as suas notas glorificam a Deus? Você sabia que a sua atitude de estudar é uma forma de você evangelizar? A forma que você trabalha, a forma que você vai levar a sua empresa, o que você faz em viver algo diferente, em conseguir prosperar, tudo isso também é uma forma de você evangelizar. Em qualquer área que você estiver, você precisa agir e obedecer aquilo que Deus for te direcionando. Imagina Josué se estivesse vivo em nosso tempo. Quais seriam as suas atitudes? O que realmente Josué faria em um tempo como esse? O que Josué faria? Olha, eu sinceramente estou disposto a viver esse tema. O tema desta noite. Estou disposto a viver algo extraordinário e se custar ainda mais os meus joelhos no chão, que venha custar. Entenda de uma vez por todas. Nós vamos poder fazer vários cursos. A gente pode participar de uma imersão profética, como que em nome de Jesus você vai participar a partir de segunda-feira. Faremos vários projetos, você pode participar de uma conferência, você pode fazer várias coisas, mas nada se compara a sermos influentes primeiro no lugar secreto, na vida da oração e assim por diante. Por isso, eu gostaria de te mostrar duas ações de grandes avivamentos que aconteceram para este tempo e nesta terra. Veja. O primeiro movimento que eu gostaria de te mostrar, o quanto que realmente o tema valeu para esses jovens, que é o nosso tema, de que eles estavam completamente convencidos que o que eles orassem, eles seriam a resposta da oração deles, que é o movimento dos moravianos. Iniciado na Alemanha no século XVIII, o movimento de oração dos moravianos durou por quase 100 anos. E eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser a resposta. 2 jovens moravianos, de 20 anos, ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico agricultor e ateu. Presta atenção nessa história. Este tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas e feito delas seus escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. Por isso, esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Abre aspas. Nenhum pregador chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Fecha aspas. Então eles voltaram e olha o que eles fizeram. Oraram. E fizeram uma nova proposta para o dono da ilha. E se fôssemos a sua ilha como seus escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então os jovens usaram o valor de sua própria venda para custear sua viagem. No dia que estavam no porto se despedindo do grupo de oração e de suas famílias, o choro de todos era intenso, pois sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos. Quando o navio tomou certa distância, eles dois se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. O evangelho traz vida quando morremos para nós mesmos,
Para esses dois rapazes, não importava seus próprios sonhos, o que eles queriam era obedecer à voz de Deus. Em tempos de escravidão, como foi o caso desses dois jovens, de reclusão, de pandemia, de crise e etc., quem deve se sacrificar para que haja a intervenção de Deus é a igreja, são os discípulos comprometidos, cheios do Espírito Santo. Uma atitude sua pode haver um resultado surpreendente, que ninguém nunca viu. Você pode mudar para sempre a história da tua família, da tua cidade e da tua nação. Vai ficar sentado em suas desculpas, limitações, dificuldades, sofismas, incredulidade? Deus usa quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Deus quer usar você hoje de uma vez por todas. Às vezes, você é uma pessoa que tem um chamado missionário. Às vezes, você é uma pessoa que gostaria e quer e tem um desejo no seu coração de ir para a obra de Deus de uma forma integral. Você gostaria de glorificar a Deus e fazer discípulos no meio do esporte, da tecnologia, da economia. Você tem um sonho de trabalhar na NASA. Você tem um sonho de abrir a sua empresa. Não importa, mas o que você precisa entender é: se faça escravo por Cristo para que você possa libertar outras pessoas. Esses dois jovens moravianos fizeram a diferença e essa ilha viveu um avivamento. É isso que você precisa entender. O que você vai continuar tendo a escolha de viver na sua bolha, ou se não no seu conforto, ou se não na sua zona de conforto. Por quê? Você tem certeza absoluta que é esse o desejo de Deus? Eu não estou dizendo que Deus quer que você se faça escravo, muito até mesmo que você passe por perigo de morte. Mas veja, o que Deus já colocou no seu coração que ainda, por uma questão de desobediência, você ainda não fez. Foi uma questão de se entregar por completo a Deus? Foi deixar de lado um pecado? É realmente você ligar para um amigo seu, compartilhar o link dos nossos cultos, ou das nossas lives, seja do que for, e você começar a evangelizar de uma forma online? Glória a Deus pela tecnologia, usa isso. O que realmente você precisa entender de uma vez por todas é que você tem apenas uma vida e ela está passando, mas com todas as forças, muito rápido. O que você vai fazer? Então, quando você entende que jovens como esses, de 20 anos, que é o caso de muitos da galera DIP, o que realmente você precisa entender de inspiração de que esses jovens fizeram para que você possa agora se levantar como uma voz para a nossa geração? A voz que você precisa se levantar é ganhar o seu vizinho, é ganhar o seu amigo, é você abraçar alguém que precisa, é você estender a mão para o necessitado, é você cuidar da viúva, nós cuidamos dos órfãos. Nós precisamos ser igreja, nós precisamos de uma vez por todas nos levantar de joelhos no aposento da oração. É nós, de uma forma, estando distante ou não, mas é na oração, é na busca pela presença do Espírito Santo. O que de uma vez por todas nós precisamos entender é: precisamos ser cheios do Espírito Santo para que eles possam nos usar de uma vez por todas. E por último, e assim eu gostaria que você assistisse um vídeo comigo. Eu até gaguejo porque foi muito de Deus esse vídeo que eu achei, galera. A galera que está aqui, vocês vão assistir também. É muito top. Mas antes, deixa eu contar a história. E você vai se surpreender. Galera, já fica atento aí. O avivamento das Ilhas Hébridas. O avivamento lá começou em 1949, através de duas irmãs. Senhoras de idade, já aí com seus 80 e poucos anos, a Peg e a Christine Smith. Começaram a orar por um avivamento, olha aí. Elas acreditaram que Deus as deu a promessa de Isaías 44:3, que diz o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. No mesmo tempo, sem saber das irmãs Smith, 7 homens tinham se comprometido a reunir-se 3 vezes na semana para orar por um avivamento. No seu livro, Kate Walters, que escreveu, descreve sobre a biografia deste avivamento, descreve o que aconteceu em uma noite, depois de meses de oração. Olha só, uma busca de um avivamento é um processo, é não desistir. Olha só o relato. Finalmente, uma noite,
Um jovem diácono se levantou dos seus joelhos e começou a ler o Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Continuando, em resposta a este desafio de Deus, eles caíram aos seus joelhos em confissão e reconsagração e começaram a pedir com ainda mais sinceridade e intensidade. Uma hora depois, 3 deles estavam prostrados no chão, exaustos. Às 5 horas da manhã, o avivamento chegou. O lugar de repente estava cheio da glória de Deus, e o poder que se manifestou encheu aquele pequeno lugar e abalou toda a comunidade. As pessoas eram tocadas até mesmo quando o culto acabava. Em frente à igreja, as pessoas adoravam a Deus. Durante 5 semanas, o poder de Deus foi derramado sobre aquela região de uma forma indescritível. Numa ocasião, quase 600 pessoas caminhando para a igreja foram tocadas de repente pelo poder do Espírito Santo e se ajoelharam na estrada em arrependimento. O líder pastor, Duncan Campbell, conduzia 4 cultos todas as noites, enquanto durava o mover poderoso de avivamento. Este avivamento, nas Ilhas Hébridas, começaram com 2 idosas. Você jovem, cheio de energia como Josué, cheio de criatividade, de tempo, de mais recursos do que este povo lá em 1949. Você está parado. Através deste avivamento, houve grandes frutos. Houve coisas extraordinárias que hoje essas pessoas estão colhendo esses frutos. Daqui saíram líderes e saiu também um líder que eu gostaria que você pudesse assistir esse vídeo. There was a great revival in the Hebrides in the early 1900s. Began to moved up to the pleading for it into the 40s. Maybe we could say it topped out in the early 50s. 2 old women, one was 84 years old and one was 82 years old. One was blind and one was humped over so badly with spinal stenosis just arched over. But they had passion for revival. They wanted God to work. This is what happened. They couldn't even get out to the church to pray. They couldn't even get out to the church to worship. Their house became a place to meet. People came in. They got so passionate about revival coming to their isle, the Isle of Lewis. They got so passionate about it. They confronted the preacher and wanted to know if he was thoroughly right with God. And they prayed and prayed and prayed. And they'd seen the Lord, they said, with the church filled up and God blessing, a great overflow. And the fire of God struck that tiny little obscure place off the coast of Scotland. And when it happened, there was a young teenage boy that got saved in it. His name was Donald. And the preacher became so dependent upon Donald and so close to Donald, he would ask him to lead in public prayers and help him with the meetings, and he did. Oh, how God worked. People began to hear about it, and the revival fire spread. It spread. And God blessed in a great way. Those 2 old women, the people, kind of people don't want in the church anymore. And from that same island, there was a young girl who was a cousin to Donald Smith, who immigrated to America. Her name was Marianne Smith McLeod. She came to America in 1936.
she met a man named Fred. And they were married. They fell in love. They were married. God blessed in a great way. And those old women were her aunts. And they came out of that fiery revival. They really experienced revival. And they sent a Bible, a copy of the Word of God that had been used in a special way in that revival, to Mary Ann. She started having children. I think it was 1937 she had her first child. They named him after his father, Fred. Then she had her second child, named after herself, Mary Ann. Then she had her third child, Elizabeth. Then she had her fourth child. And she was so impacted by this teenage boy God had used in that revival of the Hebrides. She named him Donald. And she gave him that Bible, that Hebrides Revival Bible. He was born in 1946. He's now the 45th President of the United States. And that Revival Bible is in the Oval Office. I'm saying to you, I don't know how, why, I don't know how it all comes together. But I believe God is putting some things together to give us just a window. If he could find some open people who know what the window's for. Can this be the time the window's open? Providentially, God has prepared the moment, and we will become the people of prayer, pleading with God. This is a plea. Will thou not revive us again? Will you be a part of that? Will you? O que hoje você precisa decidir para viver algo que você nunca viveu? Especificamente, aqui eu estou dizendo sobre pessoas. E através, às vezes, de um posicionamento que você tiver hoje, você pode transformar uma nação. Você pode ser o agente de transformação. Você pode ser a pessoa que vai ser resposta de oração. Chega de relutar. Esse é o momento e o início de algo maravilhoso que você vai fazer. Para que a palavra de Deus venha a ser verdade todos os dias da sua vida. Mas além disso, você vai impactar pessoas. Creia nisso. Do seu coração, e você gerar algo no seu ventre espiritual, de você gerar almas, aonde você começa a observar e olhar para os lados e falar assim: cadê os meus amigos ouvindo esta palavra? Cadê os meus amigos comigo adorando ao Senhor? Cadê os meus familiares? Veja bem, não faça o papel de Deus na vida deles. Nós somos, não só você, mas nós somos a luva nas mãos do médico. E quando você entender isso, só faça a sua parte. Ide e pregai o Evangelho. Faça discípulos. Ensine, discipule, caminhe junto. Não desista de nenhuma pessoa. Veja, você pode falar 5, 10, 100 vezes. E às vezes a mensagem que você estaria falando não é tua, mas é a mensagem do Evangelho, é a palavra. Mas você começou a observar que a pessoa, ela ouvia para um lado e saía do outro. Não se importe com isso, mas se importe com a pessoa, não com as suas atitudes. Calma, pode ser um processo na vida dela, mas não venha desistir.
de uma vez por todas, Deus quer que você seja a voz desta geração. Você é a pessoa certa que Deus quer usar para este tempo, para a nossa nação, para fazer a diferença. Saia da mesmice espiritual e entra de cabeça no fogo do Espírito Santo, no batismo, no fluir por completo. Saia de pensamentos, ideologias deste mundo. Pode ser através de você que uma nação, o nosso país, o Brasil, o nosso estado, mas também muitas nações podem ser transformadas pelo poder da palavra de Deus através da tua vida. Creia nisso. A sua voz, ela não é uma voz que pode bater em algo e voltar. Ela vai ecoar nos 4 cantos desta terra, e aonde você pisar os seus pés. Você é deep, você é profundo em Deus, você é profundo em amar as pessoas, você faz as coisas com excelência, independente do que vier às suas mãos, você vai dar a sua vida, como esses jovens moravianos fizeram. A questão é, de uma vez por todas, chegou o tempo da evangelização, chegou o tempo de nós irmos com tudo, com as nossas células, com os pequenos grupos. É a igreja nas casas, a igreja que mais cresce no mundo é a igreja na China. As igrejas estão nas casas, mesmo num país comunista, num país que tem uma perseguição, que não existe essa adoração livre como aqui no Brasil. Nós estamos esperando o quê? Esse é o momento, é agora o momento de nós apresentarmos ainda mais o amor de Jesus para as pessoas. E veja, nós como a tua igreja, como o teu ministério, estamos te capacitando, te influenciando da medida do possível, estamos te encorajando, estamos te empoderando. Agora, você tem todas as ferramentas possíveis, e eu vou mais longe. Mesmo que não fizéssemos nada disso, nenhum projeto estratégico da evangelização, até mesmo a imersão profética, às vezes uma live, seja o que for, eu quero dizer para você que você já tem todas as respostas, você já tem toda a criatividade, você já tem toda a sabedoria, você já tem todo o empoderamento, você já tem tudo que você precisa, que está aqui neste livro. E de uma vez por todas, entenda isso. Esse é o momento da igreja. Esse é o momento, porque você sabe muito bem, se você é de ler, você gosta de ver as histórias de grandes avivamentos, a maioria, para não dizer todos, e é óbvio que não são todos, porque a gente leu hoje aqui dessas senhoras, mas a maioria iniciaram com jovens. Você tem força, tira essa tristeza do seu coração. Deus está te curando hoje, para você viver e ser a resposta da tua oração. Você é a resposta para a nossa geração. Se levante uma vez por todas, que você possa adorar o Senhor. Te incentiva a se ajoelhar no seu quarto, aí na sua sala, e daqui a pouco você não pode sair. Não se desconecte. Nós vamos ter o nosso tempo profético ainda, e você vai receber uma palavra do céu para a sua vida, como você já começou a receber desde o nosso louvor. Vamos adorar ao Senhor.